Alô, você! E aí, gente? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao 5º episódio do Pod Pinto! Inaugurando o ano de 2024! Exato! Feliz Ano Novo! Bom, e aí, já que a gente vai seguir falando um pouco do último episódio, tá? Dando sequência, melhor dizendo. Que tal, né, a gente propor àqueles que estão nos assistindo um 2024 sem pornografia? E aí, você acha que você dá conta? Um ano livre do pornô. E aí é interessante porque a gente vai colocar à prova tudo que a gente já falou no último episódio e o que a gente vai acrescentar hoje, tá? Então vocês vão saber se de fato isso é verdade, se isso é criação de nossa cabeça. E aí, topam esse desafio? Escreve nas metas para 2024 e no último Pod Pinto de 2024 a gente... Pô, massa, gostei, ó. Pronto, vamos lá. Então, assim, depois você coloca aqui. Aliás, eu pedi pra colocar, né? Vou ficar livre e tal, já gera um constrangimento. Mas Somos anota... os corajosos. Então, se você tem coragem, anota aqui. Eu vou ficar um ano livre da pornografia, tá? Já é um incentivo, né? Porque se você tá se expondo... Isso, exatamente. Já é um incentivo. Bom, eu vou fazer no começo porque provavelmente eu vou esquecer de falar isso no final. Eu tenho encontrado várias pessoas no dia a dia, amigos, familiares, que têm dito o seguinte: poxa, tá massa o Pod Pinto e tal, os cortes estão excelentes, aí parabéns para o nosso diretor, tá? Da Wave Studio aqui, trabalho fantástico. Mas assim, tem a cara de pau de dizer: olha, eu assisti, mas eu não me inscrevi no canal ainda. O que é que a gente diz pra uma pessoa dessa, Jade? Poxa, amigo, melhore 2024. Por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe os vídeos. Exatamente. Isso é importante, tá? Então a gente está aqui buscando fazer algo com uma qualidade bacana, trazer um embasamento científico, experiência aí de experiência acadêmica, experiência do consultório e, pô, é o que a gente espera de você, né? Vai lá, dá essa moral, tá certo? Bom, então, hoje a gente vai dar continuidade ao que falamos no episódio anterior. Tá? A gente vai falar um pouco da questão da pornografia, dos impactos que ela traz para o sujeito, dos impactos que ela traz para a relação. Provavelmente a gente vai tocar em um ponto ou outro que falamos na última sessão, ó, no último podcast, mas assim, acho que vale muito a pena, tá certo? Então, a ideia é que esse tema ele vai trazendo diferentes opiniões. Como eu já falei, alguns profissionais, inclusive, acabam recomendando, referenciando o uso da pornografia para cuidar ali. Alguns dizem que é para apimentar a relação e tal, mas e aí? Isso, de fato, é bom, não é? Quais são os impactos que isso traz para a relação e para o sujeito, tá? Então, assim, eu vou usar um roteiro hoje aqui para não me perder, tá certo? Bom, então vamos falar o seguinte, a gente aqui sempre está buscando, como eu falei, trazer um embasamento científico para tudo aquilo que a gente está falando. Então, assim, atualmente não existe um diagnóstico no DSM que aponte ali vício em pornografia, tá certo? Então, você não vai encontrar no DSM, que é o que nos referencia, é o manual de transtornos mentais, tá? Isso não está lá. Mas, assim, a gente pode avaliar, de acordo com o que aparece diariamente nos consultórios e tal, esse fenômeno, esse hábito, tá? Algumas pessoas se ofendem quando falam em vício, não acham que isso é um vício, mas, assim, todo esse panorama, ele traz aí algumas consequências e a gente vai falar um pouco sobre isso, tá certo? Então, assim, a começar pelo comportamento de um dependente de pornografia, tá? Então, é um padrão persistente, tá? E na incapacidade de controlar os impulsos sexuais, esses impulsos, esse padrão, ele acaba se repetindo e vão ficando cada vez mais intensos e se repetem. Então, é aquela ideia do eu não consigo passar um dia sem consumir um conteúdo pornô. Então, assim, isso já aponta para um lugar que não é muito legal, tá? Então, assim, os sintomas podem concluir... Eita! Agora, uma dúvida. Assim, não existe, né, diagnóstico. Você tem vício em pornografia. Mas... Isso não é referenciado pelo DSM, que é o que nos direciona, tá? Que nos guia, exatamente. Mas, assim, a gente passa a considerar vício quando os sinais eles são claros para outras pessoas, tipo, uma pessoa muito isolada, essas outras características que você começou a dizer... Ou até quando os sinais não são perceptíveis para o público. Eu consigo perceber. Tenta a pergunta? Entendi. Bom, a grande questão é que a maioria das pessoas, elas não reconhecem
que estão ali mergulhadas nesse hábito, nesse vício, tá? Eu estou tendo cuidado com os termos, porque, assim, esperamos, tá? E trabalhamos para que esse podcast ele possa alcançar muitas pessoas e talvez chegue em algum profissional de saúde e aí ele pode questionar, mas não é vício, não tá? A gente sabe disso, então... Tá, hora eu vou falar vício, hora eu vou falar hábito. Então, algumas pessoas estão mergulhadas nesse hábito, nesse vício, e nem sequer sabem de que estão vivendo um problema. Uhum. Faz pouco tempo eu recebi um paciente no consultório, jovem, 20 e poucos anos, e que está tendo disfunções sexuais, e ele disse, rapaz, eu não estava sabendo do buraco que eu estava metido, tá? Porque começou a consumir pornografia ali aos 11 anos, e hoje, aos 24, 25 anos, ele está sofrendo os reflexos disso, tá? E aí a gente volta, Jade, para o finalzinho do último podcast, e aí eu queria que você que nos ouve, que nos assiste, pense um pouco e veja se você se enquadra, tá, nessas características que eu vou citar aqui. Então, vamos lá. Você tem dificuldade ou impossibilidade de criar e manter relações sociais? Bom, aí a gente já sabe... Porque o sujeito que vai ali mergulhado na pornografia e tal, então é como se o universo que cabe aqui na palma da mão, ele fosse muito mais atrativo. Então vai dificultando cada vez mais a interação. É suficiente, né? Isso, exatamente. Acaba sendo suficiente. E aí há uma dificuldade, tá? Ou uma impossibilidade em criar e manter relações, tá? Sociais, sentimentais. Bom, sentimentos de depressão, vergonha, isolamento, tá? Então, isso também acaba sendo um ponto que é apresentado na grande maioria dos pacientes que chegam acometidos com essa demanda, tá? Dificuldade de se relacionar com membros da família ou com parceiros, tá? Que está muito ligado ao primeiro que eu falei. Perda de interesse em outras atividades como trabalho, escola, vida social. Então, perceba, o sujeito vai ficando cada vez mais mergulhado ali no universo da internet, no universo da pornografia, e todas as outras coisas começam ali a já não ter tanto valor. Pode parecer, poxa, mas não, isso aí a pessoa não vai se meter numa dessa. Acredite, vou repetir aqui, já falei isso em outros momentos, todos os dias eu recebo essa demanda. Quando eu falo todos os dias, eu não estou aqui usando isso como força de expressão. Isso é um fato. Fato. E isso que eu transcrevi aqui, tá? São pontos que se cruzam nas histórias desses pacientes, tá? Então, assim, não é que todo mundo que eu não estou afim, eu não tenho uma interação muito bacana com a família, é porque eu estou metido em pornografia. Não é? Eu não estou generalizando. Vai ver pornografia. Pois é, vai ver se você não quer, porque seu cunhado é chato mesmo, e você não está afim de bater papo com ele e tal. Pode ser que você tenha um cunhado chato, uma prima, entendeu? Que você não está muito afim de interagir. Mas, assim, isso é um ponto, essa diminuição da interação, tá? Perda de desempenho no trabalho, nos estudos. Então, a pessoa tá ali, sabe? As outras coisas passam a não ter muita graça, tá? Pessoas que vão ao extremo. Então, assim, você tá no trabalho, tá? E eu não tô falando de home office, não. Eu tô falando do camarada que trabalha no escritório, trabalha na indústria. Então, a coisa vai tomando conta e aí ele, às vezes, sai, tá? Tipo, vou tomar um cafezinho. E aí vai para o banheiro, vai ficar sozinho. E ali precisa acessar. Então, a gente está falando de algo que é muito sério, tá? Pessoas que perdem totalmente o controle e vão ali, sabe, independente do ambiente, está no lugar público, está no ônibus, está no metrô, e de repente, sabe, pega ali o celular e está aqui, e não consegue nem mesmo esperar estar num lugar reservado. Repito, pode parecer algo extremo, mas ocorre. Acho que as pessoas que pensam que é algo extremo é porque elas pensam logo na pessoa que já está nesse nível, né? Que está nesse nível extremo, que nem a gente falou no episódio passado, que cancela a viagem para poder... Isso. Mas é porque o início é sutil, né? Exatamente. Não é escancarado, nem já completamente dependente. Isso, o vício químico do cérebro, inclusive, ele vai aumentando proporcionalmente, né? Isso, exatamente. E aí vale ressaltar aquela ideia que nós conversamos aqui, aliás, eu vou falar isso mais tarde, a ideia do escalonamento, tá? Não é uma regra também, mas assim, o sujeito ele sempre vai buscando algo mais intenso, tá? E de repente ele pode sair de uma pornografia
hétero ou homo, né, dependendo da orientação de cada um, e de repente está ali olhando o sexo com animais, olhando o sexo com crianças, tá? Repito, guarde aqui as devidas proporções. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas isso acontece, tá? Isso acontece. Então, assim, consumir pornografia, ela não leva o sujeito a mais sexo, né? Como tá no imaginário de muita gente. Não, eu vou aqui assistir para poder aprender como é e tal, e aí eu vou transar melhor e vou... Não, consumir pornografia só leva o sujeito a consumir mais pornografia. É isso, tá? Então não caiam na ilusão. Vamos pensar aqui na ideia de comer fast food, tá? E aí tem os Mac da vida, e é uma carne que não é carne... Tá? E aí você vai... Aquilo até dá uma sensação de saciedade, mas isso não vai lhe nutrir. Não dá para poder comer fast food todos os dias. Você vai ficar obeso, você não vai ficar legal. Então ele te dá aquela sensação de saciedade, mas no fundo, você tá ali... Sacia, mas não nutre, né? A frase sacia, mas não nutre, exatamente. Você tá cavando a própria cova. Com a pornografia... É exatamente da mesma maneira. Então, assim, o consumidor ele vai ficando satisfeito com a impressão de que o sexo ali, sabe, aquilo que ele está vivendo é sexo, mas não é. É interessante que alguns cursos que eu fiz logo quando eu me formei, é como você falou, né? Existem muitos profissionais que indicam a pornografia. E, assim, a pornografia, ela tem vários tipos, né? Porque a primeira que a gente pensa é o vídeo pornô, o filme pornô, mas existem pornografias de várias classificações. Mas, enfim, em um dos cursos que eu fiz logo quando eu comecei na área mesmo, aí uma das condutas indicadas é essa. Não, indique... Porque, assim, a gente tem disfunção sexual de diversas categorias, né? De diversas ordens funcionais. Uma delas, você pode ter a disfunção de excitação, né? Então, assim, você tem disfunção de desejo, disfunção de excitação, disfunção de várias coisas. E aí, geralmente, as condutas que indicavam quando o paciente tinha disfunção de desejo ou de excitação era, indique algo do tipo da pornografia, porque esse é um dos caminhos que vai direcionar o paciente a ter desejo. Porque se ele não tem desejo, então, se ele vê alguém transando, ele vai passar a ter desejo. Só que, tipo assim, não faz muito sentido isso, porque tudo bem, você não tem desejo, mas talvez o problema seja, não tenho desejo pelo meu marido, mas o problema pode estar ali na relação de você com o seu marido. Você vai ver pornô e você vai se satisfazer naquele momento, mas com o seu marido, o seu desejo, ele vai continuar baixo, não vai ter resolvido o problema ali. Exatamente. É bem assim. Então, como a gente falou no comecinho desse episódio, tá? Esse é um tema que vai causando ali uma certa divergência, porque, assim, ainda existem profissionais que vão adotar isso como prática, tá? Mas existe uma outra escola, digamos assim, que vai ali batendo de frente com isso, porque os resultados, tá? Um ou outro até pode soar positivo, né? Mas, assim, a grande maioria, e é o que a gente vê no consultório, são aspectos totalmente negativos. É como você falou, a gente vai ali, sabe... sabe aquela ideia de que chantilly não conserta bolo ruim, entendeu? Então o bolo tá solado, ruim, aí você bota um chantillyzinho, fica arrumado, fofo. Mas quando você come lá, tá uma porcaria. Então, indicar pornografia para tratar desejo é colocar chantilly no bolo que tá solado, tá? Então precisa cuidar. Se essa mulher não tá tendo desejo, o que tá acontecendo? Como é que tá a dinâmica dessa relação? Isso precisa ser verificado, tá? E aí, interessante, eu achei bacana essa frase, eu extraí de um livro, por sinal tá aqui, um desses dois aqui. A pornografia, ela promete excitação, mas acaba nos entediando, tá? Promete entretenimento adulto, mas nos torna cada vez mais infantis. Promete intimidade, mas só leva os sujeitos ao isolamento. Nossa, é muito bom. Eu achei isso fantástico. Eu vou até falar de novo, porque aí o rapaz já faz um corte legal assim e tal. Vou fazer até a pose, ó. Rapaz. Então, a pornografia... Peraí, vamos direito, tá? Vai, rapaz, seu momento de fazer o corte. Vamos lá, tá? Então, a pornografia promete excitação, mas acaba nos entediando. Promete entretenimento adulto, mas nos torna cada vez mais infantis. Promete intimidade, mas nos leva ao isolamento. Poxa, fim do corte. Fim do corte. Tá? Então, vamos lá. E aí, a gente precisa trazer algumas considerações importantes sobre esse tema, tá? Então, vamos pensar que existe, quando a gente fala do universo da pornografia, existem algumas expectativas irrealistas, tá? Geradas, né, pelo consumo desse conteúdo. Então, assim, gente, é estranho fazer, porque eu não queria perder o roteiro e tô lendo algumas coisas, para mim é esquisito, mas vamos lá.
Quando nos deparamos com essas representações constantemente, é natural que as pessoas desenvolvam expectativas, tá? Pouco realistas sobre si, sobre sua aparência, sobre o seu corpo. Então, assim, existe um distanciamento, tá? Entre o que é real e o que é do imaginário do sujeito. Então, ele começa a pegar tudo aquilo que ele vê, ou parte, ou muito daquilo que ele vê na pornografia, e quer fazer uma projeção. Tá? Então, assim, é o cara que é, sei lá, é baixinho, careca, ó, e aí olha o camarada lá, e aí olha o camarada lá no filme, aí o camarada é bombado, barriga tanquinho e tal, e tá transando com todo mundo, leva 2 horas lá transando e tal, e aí, poxa, peraí, eu já fico ali criando uma expectativa, gerando uma comparação. E perceba, eu começo aí é o começo do fim, sabe? Começa a descer ladeira abaixo. Que gera muita expectativa sobre você e muito sobre o outro. Você acha que gera mais sobre o outro ou sobre você? Sobre a minha performance ou como eu espero que o outro performe? É um pouco de cada, tá, Jade? Mas, assim, é muito mais sobre si, tá? E você usa uma palavrinha que é fantástica, que é a tal da performance. E que está muito, sabe, casado aí com o que a gente está falando. Porque ao ver tudo o que é projetado, tudo aquilo que é trabalhado no universo da pornografia, tá? Quem está do lado de cá começa a pensar, pô, peraí, eu tenho que ser daquela forma. Então, por exemplo, e aqui é importante falar sobre isso, porque a gente imagina que isso é algo que só atinge os homens. Atinge mulheres também. Eu já recebi pacientes que chegam no consultório e dizem assim, olha, doutor, eu tô aqui porque tem alguma coisa errada comigo, o sexo não tá legal, e eu disse, mas não tá legal por quê? Porque eu não consigo gemer e ter a performance da mulher do filme. Eu disse, pô, mas peraí. E a pessoa nem de gritar gosta, então, tá? É interessante porque eu lembrei de um relato de um passeio foram alguns jovens, né, saíram e tava lá a coisa, né, acabaram transando, tinha uma galera em barracas e tal. E é de que de noite só se ouvia alguém gritar lá, yes, ó yes, foque mais e tal. Gente, a gente tava não, né, o relato foi em Itaparica, tá? 2 soteropolitanos e no momento do sexo alguém tava lá gritando, ó yes. De onde é que vem esse ó yes, na hora do sexo? Eu dou um doce pra quem me disser. Claro que isso vem do universo da pornografia. É alguém que tá assistindo um conteúdo lá americano e que na hora do sexo tem alguém lá dizendo ó yes. Aí eu acho que você pode estar certo em muitos pontos, mas eu não sei se eu concordo. Eu acho que eu discordo um pouco do senhor. Vai que a pessoa gosta não, Jade. norte-americano, de quem fala inglês, e aí? Mas eu concordo que você tem uma justificativa boa, né? Porque afinal, da onde mais ela pode ter tirado? Pois é, entendeu? Então, assim, isso tudo vai... A ideia da expectativa, entende? Então, assim, é a mulher que chega no consultório e diz, olha, eu não tô legal porque eu não tô fazendo igual a moça do filme. É o camarada que chega e diz assim, eu não consigo durar o mesmo tempo que o cara do filme, tá? Inclusive, isso vai gerando ali alguns transtornos, vai gerando algumas questões que são seríssimas, tá? Que é uma elevação da ansiedade, uma preocupação com a performance. Então, o sujeito ele vai para a cama, sabe, com um script, ele vai para performar. E aí ele tem que ser igual ao bonitão, fortão do pinto gigante. Entende? E aí isso vai gerando, inclusive é um termo utilizado na sexologia, que é a ansiedade de performance. E aí, o que é para ser... Eu acho muito bacana a forma como uma sexóloga também, que eu tenho um apreço muito grande, a Cida Lopes, ela diz assim, o sexo é para ser a diversão do adulto, tá? O sexo é para ser feito não de maneira irresponsável, tem um contexto. Então, isso que é tão bacana... Quando a pessoa está envolvida e preocupada com a performance, isso passa agora a ser algo ansiogênico.
Tá? Então, assim, poxa, eu vou sair, vou namorar, e aí, de repente, a outra pessoa vem lá toda trabalhada na seducência, e aí o que acontece é um ataque cardíaco, porque, pô, será que eu vou conseguir performar? Será? E aí, pronto, isso aí vai desencadeando outras questões, inclusive disfunções. A perda da ereção, a ejaculação precoce, tá? E aí, muita gente achando que isso não tem nada a ver, né? Bom, aí, ainda falando sobre... Você tá rindo do AIS, né? Não, é que eu tô pensando de um caso da faculdade que enfim, né? Tinha algumas pessoas na faculdade. E aí o cara era apaixonado por umas meninas e aí conseguiu conquistar ela. Só que aí, em uma das... Acho que foi na primeira noite que eles se encontraram. E ele tomou, tipo, 3 Viagras juntos. No outro dia ele chegou na faculdade com o coração, tipo, você olhava pra ele e ele não tava normal. E aí, como eu tinha um vínculo um pouco maior, ele falou, não, porque ontem eu saí com fulana. E aí eu falei, meu Deus, você vai morrer. Daqui a 5 anos você morre. Tá vivo ainda, né? Vamos ver a quanto tempo ele dura. Pois é, então, essa preocupação com a performance, tá? Isso tem um conjunto de possibilidades. Então, tem a questão da sociedade que vai ali colocando, né, sobretudo na direção do homem, que ele tem que chegar e que tem que comer todo mundo e que tem que fazer, tem que acontecer, tá? E tem também a influência do universo pornô, tá? E aí é interessante falando a ideia de sensibilização, tá? Isso pode criar consumidores que buscam continuamente estímulos cada vez maiores, tá? E entenda, inclusive, a terminologia que eu usei, né? Os consumidores, né? A ideia não só de quem consome a pornografia, mas de como quem acessa, como quem busca um pedaço de carne a ser comido. Porque acaba sendo isso. Então, vamos lá, hoje eu quero uma carne gorda, hoje eu quero uma carne magra, entende? Então, o que acontece? Há um processo neurológico onde as pessoas vão buscando cada vez estímulos mais intensos e mais intensos e mais intensos, tá? E aí chega uma hora que aquilo que era simples já não tem mais tanta graça, tá? À medida que o cérebro responde ao estímulo sexual, ondas de dopamina são... Eu vou trazer um neuro aqui para a gente falar mais aprofundadamente, pode ser assim? Não, Aprofundadamente não, né? Sei. Mais profundamente. Isso, melhor. Isso, a gente vai mergulhar mais fundo, tá? E o neuro vai falar disso com mais propriedade. Mas assim, à medida que o cérebro responde ao estímulo sexual, ondas de dopamina são liberadas durante os encontros sexuais, incluindo a estimulação pornográfica, dando à pessoa um senso aguçado de foco e uma percepção de desejo sexual. E quando vai acontecendo isso, o estímulo de dopamina e tal, então isso tudo vai ali acumulando. E aí, quando a pessoa vai transar de novo, é como se o cérebro fosse buscar lá, tá? Fosse buscar no HD aquela memória, tá? Pô, aquilo foi muito bom. Então, a ideia da dopamina, o sistema de recompensa e tal, poxa, foi muito bacana. Então, ele volta lá. Só que, como cada vez mais, no universo da pornografia, esses estímulos são cada vez mais intensos, chega a hora que ele volta lá e não tem mais graça. E aí precisa de mais, e precisa de mais, e precisa de mais, e precisa de mais. Bom, alguém me dizer que isso não é um problema, tá? É porque ele não quer... Porque quando você tá no ato e vai buscar dessa mesma forma, o corpo não vai responder tão rápido e tão potente, né? Exatamente. Dá pra comparar mais ou menos com a questão dos vibradores. Só que o vibrador não tem esse dano esse malefício tão potente que nem a pornografia, no sentido de que existe um mal em usar vibrador? Não existe. Mas assim, se você usa... O problema é que o vibrador dessensibiliza fisicamente, literalmente mesmo. Porque assim, você usa o vibrador e você vai precisar sempre de um vibrador mais forte, mais potente, porque o seu cérebro ele atinge o limiar e vai querer mais potente, atinge o limiar e vai querer mais potente. E assim, o vibrador ele é inimigo da relação? Não, mas quando você for ter relação, não, homem nenhum tem a potência, a rapidez e a vibração que um vibrador tem. Então, qual é o caminho? A gente ir diminuindo a potência do vibrador e usar outros recursos, né? Ir tirando e fazendo o desmame literalmente ali. É interessante porque eu falava isso recentemente com um paciente no consultório. Bom, vamos lá. Uma pessoa que ela vai usando vibrador, ela começa ali na velocidade 1, tem vibradores que vai até o 10, tá? Então chega um momento que o 1 não é o suficiente, 2, 3, 4, e aí é como você falou, vai ter que sempre buscar algo mais. É preciso que se tenha um cuidado em relação a isso, tá? Há uma proibição, a gente está dizendo que não use? Não,
tá? Mas assim, você foi muito feliz, fazer essa... É variar estímulo tátil. Isso, exatamente, tá? E aí eu lembrei de um paciente que ele disse assim, Jeová, eu uso isso com minha esposa e tal, tem algum problema? Eu disse, não, você tá tranquilo, você e ela? Não, a gente tá bem e tal. Mas aí falou essa ideia de aumentar, então eu disse, olha só, o seu pinto não vai fazer nunca. Ele se empolgou de rir, ele fez, pois é, então assim... não tem ideia de que você está competindo, tá? Mas assim, eu não falei tão bonito como você falou, mas assim, eu disse a ideia é que vocês possam ali, em algum momento, deixar isso de lado, tá? Ah, se não tiver, não tem o sexo, não, peraí. Entende? Uhum. Então é muito bacana. Então a gente falava sobre a ideia da expectativa, tá? Que é um dano, e a questão da dessensibilização, tá? Que é o que a gente tá, que você colocou muito bem, tá? Vamos lá. Ah, sim. Essa aqui é punk, viu? É bem... Que é a ideia dos problemas de relacionamento. É algo que eu não falo com alegria de maneira alguma, tá? Mas o quanto que pacientes chegam no consultório assim, olha, eu tô aqui porque meu relacionamento tá indo pro ralo. Porque minha esposa descobriu e eu não sei mais o que fazer e tal. E aí gera um problema seríssimo, tá? Eu sei que a gente já falou isso em algum momento aqui, mas vale a pena recuperar, trazer novamente essa fala, porque, assim, na cabeça de uma mulher que tem a sua vida sexual ativa, que está tranquila ali com o seu marido, e de repente ela descobre que esse marido está mergulhado no universo pornô, ela, sabe, se sente muito ruim. Ela vira... Ferida, né? Ferida. Ela vira a mosca do cocô do cavalo do bandido. Tipo, o que é que tá rolando? Tá? E aí ela olha e começa a trazer para si a culpa. Tá? Então, assim, mulher, você que me ouve, mulheres que me ouvem, tá? Se de repente você descobriu que seu parceiro tá ali mergulhado na pornografia, o problema não é seu não, tá? Isso é responsabilidade dele e ele vai precisar assumir o boleto e cuidar disso aí. Eu lembro de uma vez que uma pessoa entrou em contato com você porque o namorado tava viciado em pornografia, tipo assim, trate ele. Pois é, exatamente. E deixa eu só falar, porque eu citei isso, né? Todo mundo sabe que Jade é minha parceira aqui do podcast e por trabalharmos na mesma área, a gente vai discutindo casos aqui de vez em quando. Então, assim, sabe, essa paciente que me liga e diz, eu quero que você cuide do meu namorado. Tá, mas se o namorado quer estar aqui, não, ele não acha que isso é problema. Então, não adianta. Uhum. Então, ele vai gastar dinheiro e não vai resolver. Então, eu prefiro nem atendê-lo. Tá? Então, assim, isso na cabeça da mulher é muito complicado, tá? Então, os problemas conjugais, eles são cada vez mais presentes no consultório. Então, passa pela ideia... Deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui. Peraí. Isso passa... O impacto é muito maior do que só o problema com a mulher. Eu conheço uma pessoa que ela terminou um relacionamento de anos porque o namorado, ela descobriu que o namorado era viciado em pornografia e ela tinha uma grande mágoa do pai, porque ela viu a mãe passar por todo esse processo e aí magoou bastante ela. E aí quando ela descobriu que o namorado também era viciado, então foi uma grande bola que estava ali a se resolver, né? Pois é, eu trouxe isso de um artigo, tá no Loves is Maury. É um artigo americano, onde ele traz o relato de uma pessoa que escreveu uma carta para o marido que estava envolvido com pornografia. Isso me tocou bastante. Eu vou ler um trecho aqui, diz assim, você me pediu para escrever uma carta sobre como o seu vício havia me afetado. Naquela época, as coisas estavam um pouco nebulosas. Eu era jovem e não sabia direito o que pensar. Era muito insegura. Eu me comparava com as outras mulheres. Eu me comparava com outras mulheres aos seus olhos. Estava sempre tentando ver o que você via de atraente nas outras. Onde estavam os meus pontos fracos? No começo do nosso casamento foi pior. As minhas inseguranças, somadas ao seu vício, resultaram num verdadeiro desastre. Isso foi a mulher que escreveu para o marido. Assisti a alguns filmes pornôs. Olha que coisa, tá? Como já não bastasse a descoberta, ela foi lá para assistir os vídeos, para entender o que estava rolando. Assisti a alguns filmes pornôs na tentativa de encontrar o que estava faltando em mim na cama. De certa forma, era puro masoquismo. Eu não era boa o suficiente. Eu não chego nem
perto, eu não consigo preencher aquilo que você via nelas, ou eu não possuía o que elas tanto atraíam em você. Eu estava constantemente olhando para mulheres, talvez até mais do que você, para ver se você tinha notado a sua cintura menor do que a minha, seu peito maior do que o meu e assim por diante. Olha como isso é doloroso, forte, né? tá? Então, isso me tocou muito. E como eu disse, essas histórias elas se cruzam. Eu ouço isso com muita frequência também no consultório. E a forma como essa pessoa colocou demonstra o sofrimento, tá? Então, assim, é importante que se olhe, tá, para esse tema com o cuidado que ele merece. Porque uma das consequências são os problemas no relacionamento. E é interessante porque é muito comum o paciente chegar e dizer, eu tô aqui porque minha mulher descobriu. Eu digo, então tá bom. Se sua mulher não descobrisse, você estaria aqui? Aí eles param ali, levam alguns segundos e aí dizem, não, eu não estaria. Eu disse, bom, então a gente precisa rever o nosso trabalho. Porque se você não entende que isso está lhe prejudicando, não vai adiantar nada. A gente vai aqui e eu não vou fingir que estou trabalhando. Agora, se você tem uma consciência de que isso está lhe prejudicando, aí a gente pode avançar. Tá? Aí, geralmente, eu vou estar fazendo um trabalho de psicoeducação, então a grande maioria... Aliás, até hoje ninguém disse que não ia ficar. Tá? E aí, graças a Deus, o trabalho com esses homens tem sido assim, algo maravilhoso, tem gerado excelentes resultados. Mas precisa passar por um nível de consciência. Tá? É que se você não percebe, por exemplo, eu luto com você há muito tempo pra você fazer uma atividade física, mas enquanto você não esse ano perceber... sai. Enquanto você não perceber a necessidade, você não vai tomar um posicionamento, né? Porque não é um bebê que tá sobre aos seus cuidados que você pega e troca a fralda. É um adulto que precisa entender o porquê ele tá tomando aquela atitude, né? Aquela escolha. E assim, só voltando um pouquinho, alguns pacientes dizem que entendem e vão lá e querem cuidar, tá? Nem todos dizem que não têm a consciência. E eu já tomei consciência e vou malhar esse ano. Gente, meta, tá? Meta pra 2024, ó, vou ficar lindão mais, tá? Tá registrado no YouTube, viu, Bruce? Bom, então assim, essa coisa dos impactos na dinâmica, né, afetiva. Então as expectativas pouco realistas podem levar a comparações, claro, né, que isso vai ser muito prejudicial, né? Li aqui, depois se vocês quiserem eu mando o link do artigo, tá? Então, como isso machuca as relações, como isso fere, tá? Então, assim, é preciso que estejam atentos. Uma outra coisa que é importantíssimo falar também como consequência, tá, do consumo da pornografia, que são os impactos psicológicos, tá? Então, assim, em certos casos, né, essa prática está associada a uma série de problemas, tá? Incluindo questões de autoestima, ansiedade, depressão, disfunções sexuais. É aquilo que eu falei aqui, nós conversamos no último episódio, tá? A pessoa, ela não vai para a pornografia porque tá cheia de tesão. Ela vai para pornografia porque ela tá entediada, ela vai para pornografia porque ela não tá satisfeita com o corpo, ela tem questões ali associadas à autoestima e isso precisa ser cuidado, tá? Então, assim, o consumo de pornografia pode e vai se influenciar negativamente a autoestima de algumas pessoas. Porque pensa aí, tá? A mulher tá lá, sei lá, tem seus, sei lá, 250 ml de peito e de repente se depara com alguém que tá lá com peitão, bundão, tá? Ou homem também, sabe? Eu tô pegando essa questão do estereótipo porque é o que acaba marcando, acaba chegando com mais força, tá? E aí a gente acaba esquecendo de que, poxa, aquelas pessoas, elas vivem em torno daquilo. Então... Agora, é interessante isso, né? Porque, por exemplo, uma mulher que descobriu o marido, tudo isso, aí a mulher foi lá, fez a cirurgia, colocou o silicone, emagreceu, ainda assim ela não vai ter a performance de uma atriz pornô. Não vai! Não é nem que ela não vai ter a performance de uma atriz pornô, isso não vai repercutir no cérebro de quem tá recebendo da mesma forma como ele assistiria um filme. Não vai, não vai. Outro dia eu conversava com uma pessoa, eu disse, cara, vem cá, por que você foi para esse lugar? Né? A gente precisa fazer na entrevista, tá? Entender o que tá rolando, ver até que ponto a pessoa tem um nível de consciência. Ele, não, eu fui porque o corpo da minha mulher já não me satisfaz mais. Eu disse, então tá bom, então você deveria ter parado no primeiro vídeo que você assistiu e tava bacana. Porque você finalmente encontrou uma mulher com um corpo maravilhoso. Só que você não parou nesse vídeo.
Você foi buscando outros e outros e outros. Então não é o corpo de sua mulher. Uhum. Então, assim, é uma ilusão muito grande uma mulher que vai se submeter a esses procedimentos, como você falou, tá? Achando que, pô, é isso aqui que vai resolver o problema. Não, não vai resolver. Tá? Porque o cérebro desse camarada aí já tá bombardeado, já tá frito, entende? E ele vai buscar cada vez mais. Então, o que é preciso é uma tomada de consciência. Dizer, pô, peraí. Tá? O que é que tá rolando aqui? Eu preciso sair desse lugar. Porque isso tá bagunçando a minha percepção sobre o sexo. Isso tá fazendo com que eu me afaste das pessoas. Isso não tá me trazendo nada de bom. Então, eu preciso agir. Tá? E é interessante porque isso é um dado, né, lá do consultório. Então, os homens geralmente levam ali, sei lá, 5 anos, 7 anos, 10 anos até buscarem ajuda. Poxa, é muito tempo, né? É muito tempo, é muito tempo, tá? Então, assim, é preciso que se tenha uma atenção em relação a isso, tá? Por isso que a gente tá aqui falando desse tema por 2 episódios seguidos, tá? Então, assim, Jeová, todo mundo que assistiu um vídeo pornô um dia tá viciado, tá aí? Não. Tá? Não necessariamente dessa... É isso que eu tô falando. Mas assim, a gente volta lá no começo do vídeo, você vai perceber que a gente fez algumas colocações, vê se você se enquadra lá. Se se enquadra, vamos conversar. Tá? Ah, mas eu não tô sentindo nada. Ok, a ideia aqui não é converter você ou coisa do tipo, tá? Mas é trazer um nível de consciência, tá? E aí a gente segue, tá? E geralmente quem fala assim, mas eu não estou sentindo nada, no fundo ele só tá tentando... Eu justifico pra você, mas mais pra tentar justificar a mim. Exato, exatamente. Porque no fundo a pessoa sabe, Uhum. tá? É aquela inquietação, sabe? O sintoma de abstinência. Poxa, hoje eu não vi nada. É aquele automático de pegar no celular e já ir para esse lugar. É o que você faz de noite. Olha, eu preciso acessar o site pornô para conseguir dormir. Eu já ouvi isso diversas vezes. Então, eu preciso acessar um pornozinho. Um pornozinho, tá? Para dormir. Olha que massa. Tá? E aí, esse... De quequé é outro. Um pornozinho de quequé, ó. Um pornozinho para dormir. Porque aqui eu vou relaxar, entendeu? E aí esse camarada que vai assistindo um pornozinho pra dormir, ele não percebe que ele agora só consegue dormir se tiver pornô. Uhum. Parece lógico, né? Parece, mas é porque como é muito sutil até alguém realmente perceber, é porque você tá... É que nem o câncer, né? Ele vai sendo sutil no começo, que ele é assintomático. Você percebe quando ele já tá ali, já criou o caos, aí começa a doer. Exato. Então, assim, você me fez lembrar, isso foi um fato, da pessoa chegar lá e dizer, olha só, Jeová, eu não tenho esse vício, não, mas assim, pra dormir eu preciso. Então tá bom, cara, vamos fazer o seguinte... Experimenta dormir sempre. A gente vai parar a sessão por aqui e sua tarefa de casa é você dormir sem acessar a pornografia. Vai babar, vai tremer, vai dar crise, vai ter vontade de bater em alguém, mas assim, segure sua onda. Resultado, ele chega na semana seguinte e diz assim, eu não consegui. Bom, aí agora a gente já sabe, e aí o que você tem é um vício, o que você tem? Uhum, a ficha cai, né? A ficha vai caindo, entendeu? Porque ele encarava isso como algo natural. Só que tenta tirar isso. O cara não consegue. Então a gente está diante de um problema, tá? E aí tem a ideia da mudança do comportamento, né? Vai gerando alguns comportamentos compulsivos. É o que falamos no início desse episódio. São pessoas que vão ali e perdem a noção de espaço, tempo, né? São pessoas que no ambiente de trabalho saem para poder acessar o conteúdo pornô, são pessoas que em locais públicos, tá? Metrô, tá ali assistindo e tal. E que, assim, assistir em público hoje já não é uma coisa tão mais difícil, justamente pelas modalidades que a gente tem, né? Porque, assim, como eu falei, quando a gente pensa em pornô, a gente pensa naquele vídeo proibido do Google, do YouTube, enfim. Mas hoje você abre o Instagram e tá lá. Exato. Eu queria falar bonito igual o Gabe, no soft porn. Acho que acertei. É a ideia do pornô soft. Tá? E a gente retoma o que falamos no último episódio, porque, assim, isso tá lá. E aí, pessoas que saíram desse universo mais hardcore, eles acabam ali encontrando uma brecha. Tá? Quer ver coisa doida? É o TikTok, gente. Eu não sei nem se pode dar nome assim das outras redes, mas já falei.
Você abre lá, é um terror. Entende? E tá lá as menininhas cada vez mais novas, os rapazes também, bonitões e tal, e mexe dali, mexe daqui. Pô, peraí, é uma verdadeira simulação de um ato sexual, tá? E isso não é um problema. E aqui, por favor, eu quero que você preste muita atenção, porque eu não estou trazendo um discurso moral para a coisa, tá? Eu estou falando de algo que está trazendo riscos, está trazendo danos. E as questões, né, assim, a internet, ela dá muito mais... É bom, mas é ruim, né? Porque a internet me dá poder pra vir aqui, gravar um vídeo no YouTube, postar e falar aquilo que eu entendi, né? Mas também gera muito mais vieses em relação a isso. Eu perdi o fio da meada do que eu ia falar no começo, mas enfim, cada um... Ah, pronto, era sobre letras que eu ia falar. Que hoje a gente tem mais músicas que estão narrando sexo de forma muito mais clara, justamente porque eu posso fazer isso, postar, eu sou cantor, eu faço, eu posto. As pessoas perderam muito mais o filtro, que assim, antes não se fazia, mas com um filtro muito mais encoberto. Você ouve as músicas de El-Chan e muitas tem ali, mas que não claramente como você ouve pagodes hoje de tipo assim, de narrar literalmente, de tipo, meu Deus, por que essas pessoas estão ouvindo isso? Que prazer há em ouvir uma música que está narrando um ato sexual de um outro terceiro que não tô nem aí, e aí as danças estão reproduzindo isso. Enfim, é um show de horrores. Pois é, e essa conta ela vai chegando, tá? Eu recebo com uma certa frequência mensagens aqui no WhatsApp de adolescentes desesperados, tá? 12 anos, 13 anos. Jeová, olha só, eu tô aqui porque eu transei e eu não sei se eu tô grávida. Eu digo, agora foi que deu. Como é que eu vou saber se você tá grávida? Entende? Meu Deus. E de onde é que vem tudo isso? Tá? Eu não quero colocar tudo na conta da pornografia, claro, porque aí a gente está falando de uma falta de educação sexual e uma série de outras questões que também são muito sérias, tá? Mas há de se convir de que o acesso a tudo isso dessa maneira, sem uma boa educação, gera consequências ruins. Então, aí eu começo a perguntar, né? E preocupado com quem está lá do outro lado. Poxa, mas você usou camisinha? Eu usei e tal. Bom, agora, isso não é uma coisa que a gente consegue resolver por WhatsApp, tá? E até porque eu não atendo essa faixa etária ali de 12, 13 anos, eu geralmente encaminho. Mas perceba o quanto que é sério isso que a gente está conversando aqui, tá? Não, é tão sério que assim, a gente já passou 40 minutos aqui, hoje é o 2º episódio e a gente vai falar aí por... Pois é. Então, vamos caminhando aqui, tá? Eu queria só desmistificar uma outra coisa também que eu ouvi outro dia, de que, poxa, mas peraí, se isso é tão ruim assim, por que a pessoa tá lá... por que se produz, por que se vende? Então, se a pessoa tá lá porque quer e tal... Vamos prestar atenção em algumas questões aqui, tá? Às vezes são pessoas que têm uma... Nem todo mundo que tá lá é porque quer. Tá? Tem coisas sérias por trás. Esse é um ponto bom. Tá? Tem coisas sérias, muito sérias por trás disso tudo aí, tá? Então, muitas pessoas elas entram na indústria pornográfica devido a situações econômicas desfavoráveis, tá? Às vezes falta de um apoio financeiro. Tá? Dá um Google lá, você vai ver alguns documentários onde retratam os bastidores da indústria pornô, e não é aquilo que é retratado. O que você está vendo ali é o que vende, tá? Mas a história de sofrimento, a história de abuso, a história de pessoas... eu vou viajar para ser modelo, tá? E de repente, quando chega lá, é uma outra situação. Então, tem muita coisa séria. Então, é importante que se tenha um cuidado em relação a isso. Eu tenho uma amiga que é advogada, ela estava fazendo o TCC sobre tráfico de mulheres. E aí, quando ela chegou nesse ponto, ela não conseguiu. Ela teve que mudar o tema do TCC, porque ela não conseguiu. Pois é, porque a gente acha que isso é história, isso é conto da Carochinha. Não é, isso é um fato. E aí, vamos para uma pergunta, a pergunta de $1 milhão, tá? Que a ideia é como se livrar do vício. Diretor, olha o corte. Episódio 6, fica aí para episódio 6. Como se livrar do vício? Bom, eu gostaria muito de trazer uma resposta objetiva e que dissesse assim, isso aqui vai resolver, tá?
Mas, assim, a gente pode trazer algum direcionamento que vai ajudar, tá? Mas o primeiro passo para que você possa sair do vício, para que uma pessoa possa sair desse lugar, é entender o que te colocou nesse lugar. Então, como eu disse, geralmente a pornografia ela tem como pano de fundo uma baixa autoestima, um processo de ansiedade, uma fobia social, tá? Então, poxa, por que eu tô mergulhado nesse lugar? Então começa a se questionar, começa a pensar um pouco, poxa, como é que eu lido com o meu corpo? Eu tenho coragem de chegar em uma garota sabe, dar uma cantada, ainda se usa esse termo, né? Dar uma cantada? Bem, eu sou velha como o senhor, da minha geração, sim. Então tá, então dar uma cantada, chegar, entendeu? Sei lá, provocar, ou eu sempre vou me achar ali, sabe, não é pra mim, eu sou muito feio e tal. Então como é que anda você e sua autoestima? Tá? Isso é uma das questões. Às vezes é uma questão ligada à ansiedade, tá? E aí encontra-se na pornografia uma válvula de escape. Então começa a se questionar. Uhum. Esse é o primeiro passo, tá? E aí algumas questões de ordem prática, tá? Para que saia desse lugar. É livrar-se da exposição. Então, existem alguns bloqueadores, né, no próprio aplicativos aqui, onde determinadas palavras vão ali ser bloqueadas, tá? Então, sabe, a ideia de levar o celular para tudo quanto é canto, você sabe quais são os momentos, entendeu? Então, assim, troca o celular por um livro. Olha que coisa boa! Troca o celular por um livro, né? Os filtros da vida, né, que a gente precisa fazer. Exato, então precisa, tá? Então, exclua a pornografia eletrônica sabe, tem até gente que coloca na aba dos favoritos ali e tal, né? Então, ao invés de adicionar o sininho para lembrar quando a atriz pornô lançou um filme, ativa o do Pode Pinto. Ativa o do Pode Pinto, você ganha mais, tá? E aí é interessante, peça uma pessoa de sua confiança para instalar um software ou um aplicativo, tá? No seu celular. Pronto, eu tô aqui lascado, tudo que você falou aqui é pra mim, faz favor, tem um aplicativo aqui que bloqueia, você baixa pra mim, tá? E bota assim e não me diz. Você vai ter que ter um brother, vai ter que ter uma amiga pra poder, sabe, compartilhar isso. A grande questão é que isso é uma tarefa muito difícil. Assumir pro outro que você tá mergulhado em um problema como esse, nem sempre é fácil. Mas esse já é um grande incentivo, né? Porque a partir do momento que eu confesso pro outro, né? É um incentivo para, assim, se o outro pergunta, e aí, Jeová, como é que você tá? E aí você exatamente. Vai ou ter o sucesso de falar, poxa, tô bem, ou ter a vergonha de falar, continuo mal. Exato. Então, tenha um plano, escolha outra atividade ou duas, né? Onde você possa recorrer quando tiver esse impulso bater a porta, tá? E aí é o seguinte, quando você estiver mergulhado lá, lembre-se de como isso afetou ou está afetando negativamente a sua vida. Então pensa aí, você é um camarada ou uma mulher que toda vez que vai ali consumir o conteúdo, como é que você fica depois? Eu fico sorridente da vida, acessei de novo, tô doido pro próximo episódio. Não fica assim. Bate uma tristeza, a pessoa fica mal, aí o dia já não rende. Tá? Porque da mesma forma que a dopamina sobe, a frustração no final ela desce rápido também. Então, 7 horas da manhã, acordei, vamos lá. E aí começa, quando você vê, já deu 10 horas. Acabou o dia. Aí você já não produz mais, já não estuda mais. Então, assim, lembra disso, tá? Lembra dessas consequências, tá bom? Outra coisa que eu acho bacana é manter um diário, se possível, escreva, tá? Como é que tá sendo? Monitora o seu dia a dia. Então você vai perceber, poxa, isso aqui tá me deixando mais triste, mais ansioso, tá? Isso são recursos, tá? Que pode lhe ajudar. E, obviamente, procura um de nós para poder conversar, tá? Se não quiser comigo, mas busca um profissional. E busca um profissional que tenha essa expertise. E aí você vai mergulhar, com certeza, mais profundo para sair desse lugar. Não é uma tarefa fácil, mas é possível e necessária. E aí a ideia é o seguinte, você é que vai ser responsável pela mudança. Não dá pra botar na conta do outro, não dá pra botar na conta da sua namorada. Ou do psicólogo, né? Não, porque eu tô me tratando como o Dr. Pinto, eu tenho que ficar bom. Não, se você não tiver mergulhado no processo, não vai rolar. Tá?
Dito isso, eu acho que a gente pode parar por aqui, né? Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, tá? Bota lá o link no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo dos camaradas que fica mandando baixaria pra vocês. Bota lá também, tá? E vê o quanto a gente... quer dizer, gente lascada aí tá nesse meio, gente mergulhada nesse negócio, tá? Pra que você possa finalmente sair. E lembre-se, né? O que a gente propôs aqui no começo do ano. Um ano sem pornografia. Sim. Coloca aí. Aí, ó, é uma ótima, realmente. Deixem aí nos comentários. Ou então enviem no direct da gente. Pra gente ver quem foi que conseguiu. Porque é como você falou, né? A estratégia de falar, né? De verbalizar pro outro, descrever. Imagine o incentivo que você vai ter de deixar seu comentário aqui no YouTube. Para que todos vejam. Pra no final do ano você vir comentar de novo. Vai precisar ser macho pra fazer isso ou fêmea pra fazer isso. Você precisa ser homem ou mulher pra poder colocar lá. Eu topo, tá? Então é isso. Gente, muito obrigado. Jadinha, você, como sempre, maravilhosa, tá? Ó, um cheiro do Dr. Pinto. Beijo, gente. Até a próxima. Tá de quem? Fala direito. Tá de quem é? Beijo, dona da genitália. Tchau, gente. Beijão.